Qual seu filme de terror favorito? O meu é o mundo real. Existe um lugar onde as coisas que aconteceram não foram roteirizadas, não foram planejadas e definitivamente não deveriam ter acontecido. Esse lugar existe e ele ainda está de pé no centro de Los Angeles. O nome dele é Hotel Cecil. O Hotel Cecil foi inaugurado em 1927, em um momento em que Los Angeles crescia de forma acelerada. Naquela época, a cidade estava se transformando em um símbolo de oportunidade, um lugar onde pessoas vinham em busca de sucesso, de dinheiro e de uma nova vida. O hotel foi projetado para ser luxuoso, com grandes salões, lustres imponentes e quartos que para a época eram considerados sofisticados. Mas essa imagem não durou muito tempo. Com o passar dos anos, a região ao redor do hotel começou a mudar. O centro de Los Angeles passou a ser marcado por criminalidade, uso de drogas e um número crescente de pessoas vivendo nas ruas. E aos poucos, o Hotel Cecil deixou de ser um destino de luxo e se tornou um lugar onde pessoas iam porque não tinham outra opção. O ambiente começou a mudar. Os corredores, antes iluminados, se tornaram silenciosos. Os quartos, antes ocupados por viajantes, passaram a abrigar histórias que nunca foram registradas oficialmente. Funcionários antigos relataram que o clima do lugar era estranho. Não era apenas decadência, era como se algo estivesse errado. E com o tempo, isso começou a se refletir nos acontecimentos dentro do hotel. Casos começaram a surgir, primeiro de forma isolada, depois com mais frequência e, eventualmente, se tornaram impossíveis de ignorar. Mas o que realmente começou a chamar atenção não foi apenas o estado do hotel, foi o que começou a acontecer dentro dele. Ao longo dos anos, diversas mortes foram registradas no Hotel Cecil, e à primeira vista, elas pareciam não ter conexão. Casos isolados, histórias diferentes, pessoas que nunca se conheceram. Mas conforme os relatos começaram a se acumular, um padrão começou a surgir. Muitas dessas mortes aconteciam da mesma forma: quedas, pessoas que simplesmente caíam do prédio, de janelas, de varandas ou de áreas comuns. E o mais estranho é que vários desses casos aconteciam em circunstâncias muito parecidas, mesma altura, mesmo período da noite e, em alguns relatos, até o mesmo tipo de comportamento antes do ocorrido. Testemunhas afirmaram que algumas dessas pessoas pareciam desorientadas, como se não estivessem totalmente conscientes. Algumas falavam sozinhas ou olhavam fixamente para pontos onde não havia nada. Outras pareciam estar respondendo a algo que ninguém mais conseguia ver. Funcionários do hotel começaram a perceber esses padrões, mas na maioria das vezes, os casos eram tratados como incidentes isolados, sem investigação mais profunda, sem explicação clara. E com o tempo, essas ocorrências se tornaram parte da história do lugar. Mas isso levanta uma pergunta: essas pessoas realmente decidiram fazer o que fizeram? Ou havia algo influenciando elas de dentro daquele lugar?
Mas nem todos os casos dentro do Hotel Cecil terminaram em morte. Alguns foram ainda mais difíceis de explicar, porque envolveram pessoas que simplesmente mudaram. Hóspedes que chegaram ao hotel aparentemente normais, mas que, ao longo dos dias, começaram a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos. Funcionários relataram que alguns clientes evitavam sair dos quartos. Outros se recusavam a dormir. Passavam horas acordados, olhando para portas ou encarando corredores vazios, como se estivessem esperando alguma coisa acontecer, ou tentando evitar que algo acontecesse. Em alguns casos, esses hóspedes começaram a falar sozinhos, conversas incompletas, respostas para perguntas que nunca foram feitas. E o mais inquietante é que muitos deles descreviam a mesma sensação, a de que não estavam sozinhos, mesmo com portas trancadas, mesmo sem ninguém no quarto, mesmo em andares completamente vazios. Alguns chegaram a relatar que ouviam passos durante a noite, passos lentos, arrastados, que paravam exatamente em frente à porta. Mas quando verificavam, não havia ninguém. Outros diziam que acordavam no meio da noite com a sensação clara de que estavam sendo observados e que, mesmo sem ver nada, sabiam que não estavam sozinhos. Funcionários do hotel começaram a reconhecer esse padrão, mas, assim como nos outros casos, nunca houve uma explicação oficial, nenhum relatório detalhado, nenhuma investigação aprofundada, apenas registros isolados e histórias que eram ignoradas com o tempo. Mas isso levanta uma questão: por que tantas pessoas descrevem exatamente a mesma sensação? E por que todas essas experiências acontecem dentro do mesmo lugar? Com o passar dos anos, algumas partes do Hotel Cecil simplesmente deixaram de existir para quem estava hospedado ali. Corredores inteiros foram fechados, portas passaram a permanecer trancadas e certos andares começaram a ser evitados até mesmo pelos próprios funcionários. O mais estranho é que, em muitos casos, ninguém explicava o motivo. Não havia reformas visíveis, não havia placas, não havia nenhum aviso claro, apenas instruções discretas para não entrar. Funcionários antigos relataram que algumas áreas do hotel tinham uma atmosfera diferente. Não era apenas abandono, não era apenas mofo, não era apenas o silêncio. Era uma sensação difícil de descrever, como se o ar fosse mais pesado, como se o ambiente estivesse pressionando quem entrasse ali. Alguns disseram que a temperatura nesses corredores parecia mudar de repente. Outros relataram uma sensação imediata de desconforto, como se estivessem entrando em um lugar onde não deveriam estar. E o mais perturbador é que essa sensação não acontecia em apenas um ponto. Ela surgia em áreas específicas, sempre as mesmas, sempre cercadas de silêncio. Em alguns relatos, funcionários afirmaram ouvir sons vindos de partes fechadas do hotel, batidas, movimentos, portas rangendo, mesmo quando, teoricamente, não havia ninguém ali. Mas essas histórias quase nunca saíam dali, porque no Hotel Cecil muita coisa era tratada como boato e esquecida rápido demais. O problema é que, quando você junta todos esses relatos, os corredores isolados, as portas que nunca deviam ser abertas e as áreas que funcionários evitavam,
fica difícil acreditar que tudo isso era só coincidência. Talvez algumas partes daquele hotel não tenham sido fechadas por acaso. Talvez tenham sido fechadas porque alguém descobriu que havia algo ali que não deveria ser perturbado. Quando você analisa cada um desses casos de forma isolada, tudo parece apenas uma sequência de coincidências, mortes, comportamentos estranhos, relatos desconexos. Mas quando você começa a observar com mais atenção, essas histórias deixam de parecer aleatórias e passam a formar um padrão. Pessoas que nunca se conheceram, em épocas completamente diferentes, descrevendo sensações muito parecidas, a mesma inquietação, o mesmo medo, a mesma sensação de não estar sozinho, mesmo sem ver nada, mesmo sem provas, mesmo sem explicação. E isso levanta uma questão: como tantas pessoas podem relatar experiências tão parecidas no mesmo lugar, sem contato, sem influência, sem qualquer ligação direta? Funcionários antigos e até investigadores já tentaram encontrar uma explicação lógica. Problemas psicológicos, uso de substâncias, condições do ambiente, mas nenhuma dessas respostas foi capaz de explicar todos os casos, porque existe um detalhe que se repete com frequência demais. Muitas dessas experiências começavam depois que a pessoa passava por um ponto específico dentro do hotel, um corredor, um andar ou uma área que aparece repetidamente nos relatos e sempre da mesma forma. Primeiro, a sensação de desconforto. Depois, a impressão de estar sendo observado. E por fim, o comportamento muda, como se algo estivesse influenciando a percepção dessas pessoas. E talvez o mais perturbador não seja o que aconteceu com elas, mas o fato de que todas passaram pelo mesmo lugar antes de tudo começar. Depois de tudo isso, todas as histórias, todos os relatos, todas as mortes, fica difícil olhar para o Hotel Cecil como apenas um prédio antigo, porque ao longo dos anos, algo ali parece ter permanecido, algo que não pode ser explicado, algo que não aparece em registros oficiais, mas que, de alguma forma, foi sentido por quem passou por aquele lugar. E talvez o maior erro seja tentar explicar tudo de forma racional, porque nem tudo segue lógica, nem tudo pode ser entendido, e em alguns casos talvez seja melhor não entender, porque o que aconteceu no Hotel Cecil não foi apenas uma sequência de eventos estranhos, foi um padrão, um ciclo, algo que se repetiu vez após vez, com pessoas diferentes, em épocas diferentes, mas sempre no mesmo lugar. E quando você percebe isso, uma outra pergunta surge: e se o problema nunca foram as pessoas? E se o problema sempre foi o lugar? Porque existem lugares que parecem guardar mais do que histórias, lugares que parecem absorver o que acontece dentro deles, e com o tempo começam a devolver isso de formas diferentes, influenciando, afetando ou talvez esperando a próxima pessoa entrar, a próxima pessoa caminhar pelos mesmos corredores,
a próxima pessoa sentir o que tantas outras sentiram e talvez, sem nem perceber, se tornar parte da mesma história. Nada disso é ficção, e mesmo assim, você não parou de assistir. Interessante, porque quem procura esse tipo de coisa, geralmente, acaba encontrando.